Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jocely, eu sou analista da All-in Trade. Neste vídeo a gente vai conversar sobre os principais padrões de candlestick. Por quê? Na análise técnica a gente necessita saber esses padrões que são os mais básicos, mas que apresentam muitas oportunidades. Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Então pessoal, os principais padrões de candlestick. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida. Quais os principais candlesticks? Os principais padrões de candlesticks são aqueles que todo investidor deve ter na ponta da língua. Nessa apresentação separamos os 7 mais importantes para você conhecer e lucrar aplicando dinheiro no melhor momento de compra e de venda. Martelo, vamos começar pelo clássico martelo. O martelo é uma figura caracterizada por ter uma longa sombra inferior e um corpo pequeno. Toda vez que ele está em um fundo, ou seja, depois de um longo processo de queda, o martelo é um padrão de reversão de alta. Padrão de reversão de alta, ou seja, é um bom momento para comprar. A gente tem aqui um exemplo, uma queda bem brusca, a gente tem aqui o martelo com um corpinho pequenininho, uma sombra bem grande embaixo. Então, este aqui, quando você vê, pode identificar na situação de mercado com esse price action aqui, com esse movimento de preços intravela. Esse aqui é o martelo. Veja que o próximo candle já abriu com um gap bem forte de alta. Depois a gente tem o martelo invertido, que é o irmão quase gêmeo do martelo. Um corpo pequeno e uma sombra superior nesse momento grande. Da mesma forma que o martelo invertido marca o início de uma tendência de alta e é um bom momento para comprar. Então é a mesma coisa, só que a sombra fica para o outro lado. Veja que é possível, claro, tem uma sombra para os dois lados, que indica uma fraqueza no movimento de alta, no movimento de baixa. Neste caso aqui, a gente tem uma sombra para o outro lado, por isso que é o martelo invertido, tá bom? Bom, vamos ver aqui agora o enforcado. O enforcado é um padrão de candlestick que possui uma sombra inferior longa e corpo estreito. A grande diferença é que o enforcado aparece em um topo, ou seja, após um período de movimentos de alta. Essa é uma figura que demonstra reversão de baixa. Isso quer dizer que é um bom momento para vender. Outra vez, vamos ver aqui um exemplo muito parecido com o martelo, só inverte ali a situação do gráfico, o martelo invertido na parte de cima do gráfico. Então a gente tem uma tendência de alta anterior, não precisa ser tão forte assim, mas esse aqui é um padrão de reversão bem claro, tá bom? BB abandonado. Esse é um padrão raro, que quando acontece tem um alto nível de acerto. O BB abandonado é formado por 3 candles. O primeiro é um candle associado a um movimento de baixa, em seguida de um candle de corpo estreito que fica isolado no fundo e por último um grande candle de alta. Esse padrão mostra o esgotamento de uma pressão vendedora, de um movimento vendedor em um ativo e o início de uma tendência de alta, ou seja, é um padrão de reversão de alta. E aqui um exemplo bem claro, a gente tem essa primeira vela, uma vela de baixa, depois essa segunda vela que não tem quase nenhum corpo, é uma vela que parece um cruz, parece ali uma vela doji bem fraquinha, já vai falar sobre vela doji, hein? E depois uma vela forte de alta, nos indicando um início desse movimento dos compradores. Como eu falei, agora vamos apresentar a vela doji. O doji é um padrão de candlestick caracterizado por ser uma figura sem corpo e sugere uma indefinição do mercado. Sem corpo? Como assim? Isso mesmo. O fenômeno acontece porque o ativo teve seu valor de fechamento muito próximo ao valor de abertura. Comprar ou vender? O doji sinaliza que pode haver uma mudança na tendência que o ativo vem seguindo, embora o momento seja de indefinição. É bom ficar de olho. Então aqui a gente tem uma vela doji depois de um movimento não tão longo de baixa, né? Mas veja que a indefinição, depois um leve momento de alta, uma leve valorização. É importante ver que quando a gente tem aqui um corpo muito pequeno, seja doji, seja, enfim, martelo, um corpo pequeno, uma sombra alta, uma sombra grande, quanto menor a proporção, ou seja, quanto maior a sombra proporcionalmente ao corpo da vela, maior a indefinição, maior a indecisão do ativo naquele momento, seja de compradores ou de vendedores. Agora, estrela cadente. No padrão estrela cadente, temos um candle com uma longa sombra superior e um corpo pequeno. Quando essa figura aparece em um topo, demonstra a entrada de uma pressão vendedora, ou seja, anuncia uma tendência de baixa no preço do ativo. Pode anotar, estrela cadente é um padrão de reversão de baixa. Então a gente tem aqui uma estrela cadente, claramente no gráfico, essas duas velas nos mostram esse movimento que é seguido aqui no movimento de baixa, tá bom?
Engolfo de alta. O engolfo de alta é um padrão onde analisamos dois candles em sequência. O nome vem da ideia que o candle da esquerda pode ser engolido pelo candle da direita. Esse é um padrão de reversão de alta, ou seja, um bom momento para comprar. Reconheça essa estrutura. No engolfo de alta, o candle da esquerda é menor, possuindo um corpo que pode ser completamente inserido no corpo do candle da direita. Então vamos ver aqui no gráfico. Veja que o candle novo, aqui o candle da direita, engole totalmente, ou seja, o preço de abertura e o fechamento engolem totalmente o candle da esquerda. Claro, existe também o engolfo de baixa, onde a situação é oposta, onde existe uma vela positiva aqui e uma vela negativa que engole totalmente a vela anterior. Existem também situações onde o engolfo não precisa ser de uma vela de alta nem de baixa, mas essa situação aqui é o melhor exemplo e é onde a gente mais encontra situações de engolfo de alta ou de baixa, tá bom? Para terminar, como identificar padrões de candlestick? Treinar os olhos para identificar com clareza esses padrões é a chave para ganhar dinheiro com análise técnica de investimentos. Seja no day trade ou no swing trade, os gráficos de candle são fundamentais para todos os investidores. Bom, pessoal, a apresentação de hoje foi essa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tocar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até mais, valeu, abraços!